Com certeza, muitos de nós que estamos aqui, a maioria, eu diria, sejamos encarnados ou desencarnados, estamos passando por algum tipo de desafio. Existe algo dentro de nós que nós poderíamos encarar hoje como um obstáculo, algo que está nos incomodando, um problema que está pedindo algum tipo de solução, que está gerando dentro da gente algum incômodo, que está nos obrigando a, quem sabe, sair daquela zona que nós estabelecemos como segura na nossa vida. Todos nós que estamos aqui, de repente, estamos passando por algum tipo de desafio, estamos cruzando com algum tipo de obstáculo que está nos obrigando a tirar de dentro da gente, tirar de dentro de nós todos, algum tipo de força. Todos nós que estamos aqui hoje, todos nós mesmos, inclusive aqueles que falam aqui, temos desafios incríveis. Estamos vivendo uma oportunidade que nos foi dada através dessa reencarnação. E nesse momento, olhando para cada um de vocês que está ali, olhando para mim, eu identifico pessoas que estamos sendo desafiados, todos nós. Quando nós estamos indo num plano reto na nossa vida, quando nós nos encaminhamos numa linha reta, num caminhar sem obstáculos, quando a gente segue numa direção tranquila, sem nenhum tipo de problema, ou seja, aquilo que sempre a gente procura construir na nossa vida. A gente procura construir uma estabilidade, a gente procura ter um senso de previdência para procurar escapar dos problemas ou organizar a nossa vida para ter menos problemas, mas invariavelmente, às vezes, todos nós nos deparamos com um grande ou pequeno, um desafio que às vezes nos põe à prova nos fundamentos mais básicos da nossa personalidade, nos expõe às vezes assim as nossas fraquezas. E nesse momento que a gente sai daquela zona que era tranquila, que era bom de ficar lá dentro, a gente se expõe ao problema e nessa hora assim muitos de nós descambamos, outros de nós no primeiro momento se desesperamos e começamos a nossa busca, começamos a procurar por uma solução, começamos freneticamente muitas vezes nos debater, nos queixar, a gente esperneia e o problema fica maior. Aí a gente se lembra que de repente, se a gente for na casa espírita pegar um livro, ou tirar uma consulta, ou tomar um passe, pode ficar menor aquela dor. A gente intui que a gente precisa construir dentro da gente uma força psicológica capaz de criar uma força para suplantar o problema. Nós reconhecemos o problema no primeiro momento, identificamos ele é grande, nos desesperamos, mas aí a gente se afasta, se abastece um pouco, calibra a nossa fé, ouve um discurso lá na casa espírita dizendo que os problemas são desafios, que as dores são benéficas, a gente se retrai, olha para nós próprios e diz: através desse problema, através desse desafio, eu vou crescer. Nunca é dada uma cruz maior da qual não possamos carregar. Nós sempre temos as condições para enfrentar todos os desafios que se apresentam nessa encarnação. Porque senão a vida não teria lógica em colocando um de nós aqui, os seus filhos aqui no mundo, e lhe colocando nas costas problemas e desafios
maiores do que sua capacidade de suportar. Então nós temos sim capacidade de suportar. Nós temos dentro da gente. Só que está num estado latente esta força. Esta força não sai sempre. Nós temos uma tendência muito grande a nos acomodar, a ficar parados, a buscar situações cômodas e confortáveis, a nos direcionar e nos manter na vida acomodados. Mas os desafios existem para tirar de dentro das pessoas aquilo que de melhor elas têm. Então, quando eu estou escalando o problema, quando eu estou colocando minha perna num lugar que eu não conheço, quando eu estou arriscando coisas, quando eu estou saindo daquela zona de conforto, quando eu estou contando com a minha fé, quando eu estou acreditando que vou escalar aquele problema, quando eu estou lá em cima e conquistei a solução, eu olho para baixo e vejo um outro ser humano, não sou mais eu. Eu cresci, eu agreguei em mim forças e uma experiência que antes eu não tinha. Eu somei a experiência de ter escalado, de ter subido. Eu somei a experiência. Eu me tornei mais forte. E eu percebi que dentro de mim existe sim potencialidade para superar muitos mais problemas. E que eu posso, desencadeando de mim esta fé, tirando de dentro de mim essa força, eu posso sim superar qualquer problema. Todos nós que estamos aqui, nesse momento, vejam bem, nesta quinta-feira, dia 1º de novembro do ano de 2007, temos condições de superar todos os problemas que cada um de nós trouxe aqui hoje. Todos. Existe dentro de nós uma solução prática. Existe dentro de nós uma intuição que vai nos guiar na solução desse problema. Nós temos essa força. E quando nós tivermos escalado o problema, e quando esse problema fizer parte lá do passado, nós vamos perceber que graças àquele problema, graças àquele desafio, nossa vida tomou um outro rumo. Graças àquele desafio, nós encontramos outras soluções, outros caminhos. Graças àquele problema, finalmente, nós fomos beneficiados. Esta é a fé que o Espiritismo vem propor. Ele não quer que nós peçamos a Deus nas nossas preces, a espiritualidade, que nos tire o problema. Isso não vai acontecer. Ele propõe uma retomada de forças diante do problema. Ele propõe uma postura firme, segura. Ele propõe uma fé que vai possibilitar vencer o problema. E isso é real para todos nós. Todos nós aqui já passamos por desafios assim, não passamos? Todos nós já vivemos coisas assim. E olhando para trás, e vendo esses problemas, a gente não identifica isso. A gente não vê que de repente aquilo nos fez crescer, nos possibilitou algum tipo de mudança na nossa vida, até agregou qualidades, até nos concedeu que a gente aprendesse mais coisas acerca daquilo. É verdade, isso existe. É um mecanismo da própria vida para tornar o seu filho, o ser humano, forte perante a lei. Para nos tornar mais fortes. Através da dor, através do desafio, nós podemos substituir a palavra doença, a palavra dor, a palavra sofrimento por desafio. Isso nos fará melhor. A gente pode, inclusive, trocar essa palavra no dia a dia. Os desafios vão fazer com que a gente tire de dentro da gente elementos que a gente nem acreditava que tinha. Forças que não avaliávamos que possuíamos. E por força, por obrigação, às vezes, de ter que sair daquele terreninho seguro que a gente estava,
e dá um passo no enfrentamento desse desafio, a gente encontra um outro ser humano dentro da gente, muito mais completo, com uma força muito maior. A gente descobre em nós a fé que não sabia que tinha. Durante o desafio, durante a escalada desse problema, nós vamos nos encontrar diante da necessidade de ter fé. Vejam bem, ter fé. Ter fé é acreditar antes. É acreditar mesmo sem ver. Ter fé é ter a visão de algo que ainda não veio. Ter fé é estar no meio de um problema, colocar os olhos através do problema e se enxergar lá do outro lado da montanha, do desafio, sem o problema. Aí então eu crio as circunstâncias, eu crio a força necessária, eu crio em mim uma força para escalar com lá e ficar lá do outro lado. Logo em seguida eu vou encontrar a cura para esse meu problema, a solução para ele. Porque eu enxerguei através do problema. Porque eu me vi bem lá no outro lado. Porque eu acreditei e me vi já curado. Então não há porquê a gente não encontrar a solução desse problema. Essa é a força que nós propomos, através justamente do reconhecimento do potencial que a gente tem dentro. Se nós estamos vivendo esse desafio, é porque de alguma maneira a vida intenta nos fazer mais fortes. E nós precisamos daquilo. Seremos seres humanos melhores depois do problema. Encontraremos um outro ser humano melhor lá depois que nós conseguirmos escalar e vencer aquele desafio. Okay? Vamos fechar os nossos olhos.